Muito boa noite, seja bem-vindo ao seu programa em debate desta quinta-feira, 22 de janeiro. Esta semana o país assinalou o 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais, data do assassinato de Amílcar Cabral, que recorda também as lideranças que forjaram um projeto de nação independente. Para assinalar essa simbologia, o Em Debate traz o tema Identidade, Integração Regional e Desenvolvimento. Os nossos convidados de hoje são José Brito, ex-embaixador e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Milton Paiva, jurista e estudioso da integração regional, e Geisa Barbosa, geógrafa e especialista em políticas públicas e desenvolvimento local. Muito boa noite, meus senhores, e muito obrigada por terem aceito o nosso convite para estar aqui a debater a simbologia desta data e todas as ramificações daquilo que significa o 20 de janeiro. Eu começava a minha questão por José Brito, uma pergunta geral para todos. Como é que o país hoje, nestes tempos, deve assinalar da melhor forma o 20 de janeiro? Sim, uma pergunta importante, porque está de atualidade. E devo dizer que todos os países têm as suas datas. Os datas religiosas, que se festejam, e as datas também clássicas de todo o país, e há as datas de reconhecimento. Temos nos Estados Unidos, por exemplo, o Martin Luther King Data, que expressa o reconhecimento da obra de Luther King. Temos também a festa de família, o Thanksgiving, nos Estados Unidos, para comemorar e reconhecer o papel da família dentro da sociedade. E nós temos as nossas datas também. A data da independência, como, aliás, todos os países têm esta data de independência. Temos a data para comemorar também a democracia e a liberdade, e temos também a data dos heróis nacionais. Temos a liberdade e heróis nacionais. Liberdade porque houve vontade de colocar o 12 de setembro e 20 de janeiro, digamos, do nascimento de Cabral e morte de Cabral, e temos a data de liberdade e dos heróis nacionais, para comemorar os nossos heróis nacionais, digamos, e assinalar, digamos, o 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais, num Cabo Verde de hoje, é, evidentemente, um exercício muito sensível de memória, complexo, de legado, presente e futuro. O maior risco que temos neste momento é transformar esta data em ritual vazio, com discurso repetitivo, todos os anos temos as mesmas, e uma participação cívica passiva. Digamos, também isto é uma questão que notamos, digamos, que isto acaba por ser a cerimónia oficial na Assembleia ou no monumento a Amílcar Cabral, mas a nível da sociedade não se sente absolutamente nada. Portanto, é crucial combater este distanciamento, especialmente das gerações mais jovens, para quem a luta de libertação pode parecer um episódio muito distante. E a figura de Cabral e os heróis nacionais deve ser patrimônio de toda a nação e não instrumento de um partido definido. As celebrações devem promover a unidade e não exacerbar, digamos, as divisões atuais, que infelizmente estamos a notar. As datas deveriam juntar mais do que acerrar as divisões. Sim, é o objetivo destas datas, é juntar, unir a nação. E dentro de uma nação cada vez mais plural. E temos de ter em conta que com diáspora, com novas entidades, com uma sociedade diferente, a sociedade de hoje não é a sociedade da independência, digamos, do 5 de julho de 75, é uma outra sociedade. O mundo também à volta também é diferente. E a questão é como integrar estas perspectivas na narrativa nacional. É importante ouvir diferentes sobre o que significa o legado dos heróis nacionais. Portanto, isto é necessário.
E a celebração não pode ser apenas nostálgica. Nós temos também esta tendência de pensar que vamos comemorar os heróis nacionais. Bom, a nostalgia, já temos de ultrapassar a nostalgia. Deve responder à pergunta o que faria Cabral e os seus companheiros perante o desafio de hoje, como as alterações climáticas, a desigualdade, a corrupção, a dependência externa, o futuro da juventude. São elementos da nossa sociedade que questionam a sociedade. E também, o 20 de janeiro deve ser também não somente comemorar Cabral, mas também valorizar as outras figuras fundamentais desta luta de libertação nacional. Temos o presidente Aristide Pereira, digamos, o Abílio Duarte, o Pedro Pires. Temos grande referência, vive mesmo como o Pedro Pires, combatente, e todos os outros combatentes, digamos. Mas, ao mesmo tempo, o papel coletivo da nação cabo-verdiana, o papel anónimo, dizer, da sociedade cabo-verdiana, dos cabo-verdianos, dos homens e mulheres, na luta pela construção nacional. São questões sempre transversais, sim. Aprofundamos em outras áreas. Geisa, como mulher, como é que viu estas comemorações e qual é a sua perspectiva crítica sobre a forma como nós estamos a comemorar estas datas, nomeadamente o 20 de janeiro? Primeiramente, a dizer que entendo que essas comemorações devem ter o mesmo espírito e a mesma importância para todas as datas que constituem marcos históricos da construção do país. Referenciadamente o 20 de janeiro, mas falo também do 5 de julho ou do 13 de janeiro, datas que realmente marcam o percurso histórico e o processo de construção e desenvolvimento do país. Por isso, na minha perspectiva, acredito que devem ser imbuídos do mesmo espírito e envolver eventualmente as mesmas dimensões. E diria também que essas dimensões deveriam ir além das cerimónias de celebração, de recordação e de homenagem merecida às figuras que contribuíram efetivamente para a libertação e para a autonomia de Cabo Verde. Mas deve ser também imbuído de uma dimensão educativa, cívica e educativa, onde eventualmente a juventude, as crianças, as mulheres, os homens tomam parte ativa na celebração e compreendem efetivamente o que é que significou para o país e o que é que pode significar para o país essas datas, nomeadamente o 20 de janeiro. E uma última dimensão que eu queria mencionar, digamos, nesse cabaz de celebração, é efetivamente a questão crítica reflexiva, não é? Porque a luta verdadeiramente ainda continua. Precisamos trilhar o caminho de construção e de desenvolvimento do país. Portanto, essa dimensão reflexiva e crítica deve necessariamente, para nós hoje, fazer parte das celebrações das datas referenciais de Cabo Verde. Muito bem. Milton Paiva, nós temos muitas crispações à volta das comemorações. Acha que são essas crispações que impedem uma comemoração à altura dos novos tempos dessas datas? No 20 de janeiro, que leva-nos a refletir Cabo Verde, a olhar para questões como mudanças climáticas, como disse aqui o José Brito. Será essa a causa primeira de... Bom, antes de mais, boa noite. Cumprimento os telespectadores e todos os companheiros do painel. Sim, acho que um aspecto dessa reflexão da Semana da República, do 3 ao 20 de janeiro, uma primeira reflexão é que nós precisamos de consolidar e de ficar em paz com as nossas datas marcantes, seja o 3 de janeiro, seja o 20 de janeiro. E viu-se este ano que nós ainda não estamos em paz. Foram umas comemorações turbulentas, até o Presidente da República teve de assinalar isso no seu discurso do 3 de janeiro. Aliás, a crítica referiu-se a isso como tendo sido um dos melhores discursos que o Presidente terá feito numa conjuntura dessas. Portanto, nós não estamos em paz, precisamos de consolidar isso. Precisamos de lembrar e de conseguir expressar gratidão
pelas nossas conquistas, sejam as conquistas da independência, sejam as conquistas da liberdade, e isso ainda não está feito. E, sobretudo, precisamos de, nessas datas, é assim que eu sinto, como uma pessoa que ainda está no meio da carreira, sou um mid-career, não estou a começar nem espero estar a terminar. Essas datas me inspiram a pensar no futuro. Eu penso que o país precisa de um novo projeto de país. Os desafios já não são a independência nem a liberdade. A África precisa de um novo projeto continental, que não tem, infelizmente. E a nossa geração, a minha, precisa de se assumir. Precisa de ser mais expressão positiva, expressar mais ousadia, porque todas essas datas, essas lutas foram lutas da juventude. O 20 de janeiro eram os jovens pela independência, o 3 de janeiro eram os jovens pela liberdade. Nós precisamos também de assumir as nossas bandeiras, sejam elas o que seja o desemprego ou o emprego, seja o digital, seja a identidade. Falando da identidade, eu penso que nós temos uma identidade bonita. Eu sinto-me assim quando viajo pelo mundo e quando também vou ao continente. A nossa identidade crioula tem um lado bom, que é o lado de pontes, exótico, das músicas e da expressão, e tem um lado negativo, que é o lado da ambiguidade, das hesitações. Sim, daí a parte África, Europa, às vezes entra em conflito e ficamos um pouco em tensão e damos zigue-zagues. Então isso também precisa de ser interiorizado, pacificado e resolvido. E cada 3 de janeiro e 20 de janeiro é uma oportunidade para essa reflexão e para essa consolidação. Ainda vamos continuar nas perguntas provocações. O Milton disse aqui uma coisa importante, que a agenda dos jovens hoje não será o combate pela liberdade ou independência. Agora, a pergunta que eu faço também para o José Brito é se os combatentes de liberdade da pátria que forjaram uma ideia de nação, se cumpriu aquilo que propuseram para Cabo Verde, em termos identitários, culturais, de uma independência efetiva. Sim, o objetivo do desenvolvimento e da prosperidade de um povo é um objetivo a longo prazo e é um processo. Sim, cumprimos. Eu penso que cumprimos. Criamos esta nação, identidade reconhecida mundialmente, um país desconhecido, hoje conhecido. Estamos citados como exemplo na África e mesmo no mundo, digamos, e tornamos a ideia que o país é viável, que não era evidente na altura da independência, digamos. Hoje é pacífico, aceitamos que, sim, Cabo Verde é um país viável. Então, neste quadro, sim, podemos dizer que nós cumprimos. Mas é evidente que, como dizia, digamos que, sendo um processo, há muito ainda por fazer. Como disse inicialmente também, a sociedade mudou, digamos, os desafios mudaram, digamos, temos mesmo a nível internacional. E eu devo dizer que a nova geração está numa situação muito mais difícil que a nossa geração quando lutamos pela independência. Não há dúvida. Para nós, havia o colão, a guerra contra o colão, digamos, é algo extremamente lento. Hoje em dia, digamos, temos, dizer os grandes termos, estamos colonizados. Sim. Culturalmente, dentro da nossa casa, vem da televisão. Todo o sistema que existe para levar a pensar como os donos da terra querem para nos pensar. E é mais difícil para nós, para a juventude, a nova geração, imaginar, digamos, como é fazer a luta. Portanto, a luta é mais difícil. Todos os combates são mais difíceis. Então, são muito mais difíceis que antigamente. Por isso temos de ter novos heróis, novas pessoas a sobressair, digamos, e tomando exemplo daqueles que fizeram esta luta, porque inicialmente não se pensava possível, mas isto demonstra que mesmo esta luta difícil da nova geração é possível também resolver a longo prazo. Estamos no bom caminho para fazer, temos as bases para fazer isto. Agora, temos de resolver alguns dos desafios
e temos de agir rapidamente, porque o mundo está a avançar muito mais rapidamente do que pensamos. Aponte só um desafio. Aponte um que seja premente para si. O desafio é manter a resiliência do cabo-verdiano. O cabo-verdiano sobreviveu, digamos, a anos de seca, a um passado terrível de fome, etc. Resistiu, e o cabo-verdiano é reconhecido como um homem resiliente. Eu acho que temos de ser resilientes também, a nova geração. Continuar a acreditar no país. Temos de acreditar que é possível e que temos de resolver um certo número de questões que hoje são bem identificadas. E uma das questões fundamentais é criar a unidade. O que Cabral dizia, unidade e luta. Portanto, a unidade é fundamental para podermos, digamos, ultrapassar este novo desafio que se coloca à nossa sociedade. Sim. Bom, eu gosto de seguir roteiros, né, quando estamos a debater determinadas questões, que tudo aquilo que são as temáticas que vão se interpelando. Por isso eu queria rapidamente fazer um trânsito pela questão da identidade, que Milton já aflorou aqui. Ele está muito em paz com esta questão, a dizer que Cabo Verde é um povo bonito, com as suas raízes, né, os seus rizomas. Como é que a Geisa vê esta questão identitária, que também é um argumento de luta? Nós temos ainda inconformismos em relação a esta questão, temos alguma negação à África. Este é um debate que a preocupa também? Com certeza, e sobretudo como alguém que se dedica às políticas públicas, mas também à educação. E então há necessidade de aflorar determinadas questões para que possam vir à reflexão e que se possa efetivamente ser tratada nas dimensões que for necessário para, digamos, a sua resolução ou o seu alinhamento, digamos assim. E realmente a questão da identidade. O cabo-verdiano se assume claramente como cabo-verdiano, tem os seus traços, os seus marcos culturais próprios, não é? Mas até certo ponto, em determinadas comunidades nós nos afirmamos, mas há determinadas situações e momentos que nos interpelam à reflexão e ao mesmo tempo que nos levam a pensar se realmente temos essa identidade firme, como costumamos afirmar aqui internamente. Qual é a nossa relação, por exemplo, com o continente e com a nossa própria sub-região? Como é que nós olhamos para o outro que é do continente ou que vem do continente? Portanto, isso é revelador de algum conflito com a nossa identidade, não enquanto cabo-verdiano no nosso território, mas enquanto cabo-verdiano em relação ao nosso continente. Portanto, são aspectos que nos interpelam realmente e nos levam a questionar essa identidade firmada do cabo-verdiano. Entremos agora, Milton Paiva, no mar que gosta, que é a integração regional. E como é que todas essas questões também ajudam ou atrapalham, do ponto de vista imaginário, do ponto de vista relacional, a nossa pertença à nossa sub-região? Com certeza. Eu penso que, ainda bem que na sistemática das perguntas começou por aí. Penso que esse tema da identidade, da natureza híbrida e crioula, nos faz andar a duas velocidades. Há um lado nosso que acelera e há um outro que trava, e por isso não estamos a avançar. Há um lado que pensa na África como população, futuro, economia, vamos fazer business e vamos acelerar e somos muitos e aquele orgulho, mas um outro lado trava. Por isso é que depois, entre a visão e a realidade, os indicadores são baixos. É ver as transações comerciais, nem no business, que é a narrativa, nós não estamos a fazer. O comércio intraafricano, investimentos com a região, receber ou os nossos irem. Acho que há uma travagem simbólica. Nós começamos, por exemplo, estou aqui a apontar com o Ministério da Integração Regional, começou com algum gás ou alguma expectativa. O que eu sinto é que está um pouco desaparecido. Agora é mais negócios estrangeiros e comunidades. A integração regional é quase desaparecido. Isso é um indicador.
Depois, há dias, por exemplo, começamos o processo de mediação de conflitos na Guiné-Bissau, que devia ser a nossa praia. Somos os 2 lusófonos da CEDEAO, arrancamos em força, paramos. Sim. Não importa, eu não tenho todos os dados, mas vi que o Presidente parou. Houve reação lá e aqui também houve hesitação. Tentamos a presidência da CEDEAO, quando era por ordem alfabética, nos travaram ou travamos. Nós já não temos comissários. E compramos, e basta pôr um post no Facebook para ver. Eu observo isso, eu já não me preocupo tanto em focar na classe política, eu tento ver a reação da sociedade. Põe-se um post, eu hoje em dia ponho muito até para espicaçar, quando tu pões um post sobre a África, tens uma reação de Santo Antão à Brava. Temos que sair da CEDEAO. Sim. Quem é que autorizou para estarmos em África? Dizer, viva a África, vamos para lá, nós somos africanos, pan-africanismo. Ainda não conseguimos lidar com tudo isso, encontrar o nosso lugar. Eu não me sinto um português de segunda, eu sinto-me um cabo-verdiano. E agora, ainda bem que o nosso orgulho está em alta, nós vamos estar na Copa, sim, juntamente com Portugal e com a Espanha e com a Argentina e com todos os outros. O nosso orgulho está em alta, mas quando tentamos dar passos, são 2 velocidades, uma que acelera e outra que trava, é como um carro. Quando aceleras e travas, aquilo é uma bronca, não é? Sim. Então acho que nós precisamos de conseguir entender-nos melhor. Estragamos o carro e não avançamos. Exatamente, entender melhor o que é isso da criolidade, o nosso papel. Nós estamos entre o getaway e o gueto, não é? Eu usei essa expressão para fazer o contraponto. Queremos ser o getaway para a África quando estamos com os americanos e europeus, mas quando estamos com os nossos, nós já falamos do gueto, já não é o getaway, é o gueto. Então, acho que quando nós encontramos... Mas isso é um problema profundo para Cabo Verde. Profundo. Impacta tudo. Negócios, política, o que é que nós consumimos como educação. Nós devíamos ter programas de educação em que ninguém faz 4 anos aqui. Faz o primeiro ano em Cabo Verde, faz o segundo no Senegal, na francofonia africana, depois vais para o Ghana, depois vais para a Alemanha. Isso devia ser o nosso percurso. Sim, mas nós nem conhecemos, quanto a mais para não aprofundar muito. Então... E depois compramos narrativas fáceis. Vamos dizer, África, guerras, conflitos. Guerras a sério houve na Europa. Basta ver a Alemanha, que é um dos países mais ricos do mundo, ver as 2 guerras, o que é que lá aconteceu. Eles souberam curar-se desses conflitos e construíram uma nação poderosa em cima disso. Nós ainda não fizemos a nossa cura, por isso estamos travados. E eu penso que nós devemos conseguir resolver isso o mais breve possível. Uhum. José Brito, a independência de Cabo Verde deu-se num contexto de integração política com o continente africano, Guiné-Cabo Verde, mas próprio todo o discurso panafricanista. Como é que nós podemos, olhando para 50 anos, nós retrocedemos nessa agenda? Sim, mais uma vez temos de não julgar o passado com os olhos. Portanto, isto é importante que analisamos o passado dentro do contexto do passado, digamos, e do que fizemos. E é verdade que Cabo Verde conseguiu a independência graças ao apoio que recebeu do continente africano. Portanto, isto eu sou testemunho disto, digamos, pessoalmente, como responsável, digamos, para ver o financiamento também do partido. E vemos, digamos, todo o apoio político que tivemos durante toda a luta e logo depois da independência, é verdade, que continuamos com esta dinâmica, digamos, bastante importante. Eu me lembro várias vezes onde é que eu fui enviado pelo presidente Aristide Pereira para ir ver o chefe de Estado e dizer a posição de Cabo Verde antes das votações na União Africana ou na CEDEAO, porque tínhamos uma perspectiva de defender o nosso interesse nacional. E para compreender bem, digamos, temos de entender porquê que queremos a integração. Tenho a impressão que muitas vezes não entendemos isto. Sim, é importante perceber Eu isso. devo dizer que eu sou um militante inicial de unidade Guiné-Cabo Verde, digamos, eu lutei por isso, digamos, trabalhei para isto, até o dia que eu percebi que esta unidade podia pôr em causa a nossa própria liberdade e a nossa própria democracia, neste caso, digamos, resolvemos, digamos, ir para o nosso caminho. Mas é claro que esta integração é importante. Eu, a minha experiência, possivelmente, para ser mais direto, digamos,
como embaixador nos Estados Unidos, o que é que eu notei, digamos, inicialmente, ao chegar nos Estados Unidos? É que se eu queria fazer a diferença, eu tenho de falar em nome dos africanos e não em nome do Cabo Verde. Isto é importante, porque é a integração da voz a Cabo Verde. Eu consegui, trabalhando, digamos, com o decano dos embaixadores africanos, né, praticamente a ser o interlocutor dos americanos, digamos, para a África, dentro da comunidade diplomática, digamos. É assim que trabalhei, digamos, no MCA, por exemplo, onde eu tive de intervir, digamos, eu que fiz praticamente tudo, e Cabo Verde ganhou com isso, que ganhamos o primeiro pacote de MCA por causa deste, o que é que fizemos, proatividade que tivemos para obter o MCA. Portanto, a unidade aumenta a voz de Cabo Verde, isto é importante. Mas isto não é suficiente, porque temos as nossas especificidades, temos as nossas limitações, digamos, o objetivo de ser um Estado arquipélago, digamos, e que não pode se integrar diretamente, fazer uma estrada, por exemplo, de ir de Abidjan a Dakar, digamos, não há problema, mas de fazer para Cabo Verde, temos de recorrer a outros meios, digamos, para integrar. A mesma coisa também para a distribuição de energia. Hoje em dia, há todo o pacote que permite, digamos, de produzir energia a Abidjan e vender no Mali e vender nos outros países, digamos, que nós não podemos beneficiar por causa dessa situação. Sim. Por isso que o essencial é Cabo Verde ter uma estratégia. É nós que temos de ter a estratégia em relação à CEDEAO. Não pensar o inverso. Não. Nós não representamos muita coisa, digamos, para se preocupar connosco. Sim. Nós que temos interesse. Porque este interesse, neste momento, é evidente. Eu parto do princípio, com a situação geopolítica que temos neste momento, sim, com a possibilidade de uma guerra possível, digamos, mundial, digamos, nós, como país vulnerável, dependente, sobretudo da dependência alimentar de Cabo Verde, imaginamos, digamos, que neste momento a nossa segurança alimentar é assegurada pela importação de produtos vindos do norte, enquanto que ao lado, digamos, temos a África, a nossa região da CEDEAO, a produzir os mesmos produtos que precisamos. Portanto, temos de começar a pensar que é tempo de rever as nossas prioridades, mas temos de ter uma perspectiva. E esta perspectiva, por exemplo, que nós, quando fizemos a estratégia a agenda de transformação de Cabo Verde, partimos do princípio que um dos elementos essenciais que Cabo Verde poderia ganhar, tinha vantagem competitiva nos outros países da CEDEAO, são as energias renováveis. E trabalhar, digamos, para fazer de Cabo Verde um hub das energias renováveis. Isto era o nosso objetivo. Eu tinha as ideias extremamente claras do que é que devíamos fazer. Quando apareceu, digamos, o projeto de ECRE, imediatamente candidatamos para pôr ECRE em Cabo Verde, digamos, porque todas as políticas de energia renováveis da CEDEAO eram a nível de ECRE. Consegui, justamente por causa desta perspectiva, estar com a Nigéria, que estava a procurar ter ECRE. Eu falei com o ministro da Nigéria para dizer, bom, ECRE pode representar mais um, mas para Cabo Verde representa a nossa estratégia. E, portanto, se eu tenho ECRE, em nome da solidariedade que temos entre nós, você tem de deixar que Cabo Verde... E ele aceitou o princípio. Portanto, a partir daí, digamos, pensando bem, tudo o que é que fizemos para a formação das energias renováveis, tudo isso foi pensado. Sim. E foi pensado e trazemos alguma coisa da CEDEAO. Portanto, essa especificidade, esse tratamento especial ou diferenciado que Cabo Verde está a pedir da CEDEAO pode partir de uma proposta de Cabo Verde? Depende essencialmente de Cabo Verde. Somos nós os interessados, somos nós que temos de tomar a iniciativa. Muitas vezes queremos coisas assim, mas não entra dentro de uma estratégia global, sim, de intervenção que implica eventualmente muita cumplicidade com outros dirigentes da sub-região para poder levar, digamos, o interesse de Cabo Verde à frente. Isto que está a faltar, nós estamos a falar. Porque CEDEAO não conhece Cabo Verde, mas também Cabo Verde não conhece CEDEAO. Temos esta mesma ideia
de não conhecer, nos conhecer, digamos. Mas nós temos mais interesse em conhecer os outros que eles já conhecermos. E há outra questão também, nós temos as cimeiras África-Europa, temos as relações países China-África, temos outros blocos. Nós eventualmente perdemos também quando nós não estamos ativamente na agenda africana. Isto deve ter várias âncoras. Nós não podemos depender, digamos, de uma única âncora. Estamos dentro do oceano. Sim. E para o barco manter-se, digamos, precisamos de várias âncoras. Tínhamos, por exemplo, a ideia de Macaronésia. Sim. Foi a ideia que desenvolvemos e organizamos a primeira cimeira de Macaronésia em Cabo Verde, digamos. A União Europeia com a parceria especial. Mas isto é o nosso interesse. Nós temos de procurar fazer isto. Não pôr em competição que a parceria especial concedeu. Uhum. O que é que neste momento há déficit em relação à CDAO? Isto que é a realidade, digamos. Porque todos os transportes marítimos, digamos, vêm diretamente do norte, digamos, as nossas ligações são com o norte. Sim. E neste momento, estrategicamente, temos interesse em rebalançar, reequilibrar mesmo. Somente equilibrar, porque neste momento está completamente desequilibrado. Os turistas que estamos à procura, digamos, estamos à procura aí do turista que está disposto a pagar 200 euros para vir para Cabo Verde com o low cost hoje em dia. O turista que gasta 200 euros para tomar o low cost não vai gastar nada aqui em Cabo Verde, porque ele também não tem um nível que lhe permite gastar. Temos em África, digamos, hoje em dia, se vamos ver a classe social africana, a classe social africana com meios disponível, digamos, para visitar Cabo Verde. Vão para Nice, vão para Monaco, Cabo Verde é uma hora do Senegal. Sim. Mas nós não pensamos nisto, temos de reequilibrar justamente os nossos fluxos económicos para poder tirar proveito da nossa sub-região. Uhum. Bom, vamos continuar aqui também a partilhar experiências profissionais de cada um. Como é que a Geisa, como professora, também trabalha estas questões? Eu, quando dou aulas, eu trago sempre estas questões, porque é importante as pessoas terem noções em todas as profissões destas questões identitárias, sob a pena de cometermos algumas falhas, às vezes replicarmos experiências de outras. Claramente, hoje as escolas trabalham estas questões em algumas disciplinas e em vários temas. Nomeadamente, a disciplina de História do 9º ano estuda os reinos africanos, permitindo aos alunos, por exemplo, conhecer todo o passado glorioso dos reinos africanos, que constitui uma referência claramente para o nosso continente. Uma outra disciplina que trabalha estas questões é a disciplina de Geografia, sobretudo com os conteúdos previstos para o 9º ano, que trabalha, portanto, o 10º ano melhor, que trabalha, portanto, a integração de Cabo Verde na CPLP, mas ao mesmo tempo trabalha na CDAO, melhor, e nos outros blocos, nomeadamente a CPLP e a própria participação de Cabo Verde na organização africana. Trabalhamos também a questão da África, dos recursos, da potencialidade, portanto, dos recursos existentes no continente africano, como mote, eventualmente, para trabalhar os recursos em Cabo Verde, mas essa dimensão permite trabalhar com os alunos, com os jovens, uma África mais contemporânea, uma África que desconhecem e que ultrapassa aquela visão mediática de um continente de conflitos, de um continente de crises e de fome. Portanto, ao trabalhar os recursos africanos do continente, nós exploramos essa dimensão contemporânea da potencialidade e do futuro promissor que o continente pode ter e, como o Milton mencionou, tentamos também criar essa relação de paz, de aceitação com o continente onde o país está inserido. Uhum. Milton Paiva trabalhou com alguns investidores africanos do nosso continente, no
nas nossas ilhas e certamente que viveu na pele aquilo que são os constrangimentos, e há pouco estávamos a falar também da questão atual, que é o Tribunal da CEDEAO. Objetivamente, quais são os percalços para efetivarmos? Porque, pronto, estamos a falar de soberanias, de países com as suas legislações, e quais são, por exemplo, em termos de investimentos, quais são os constrangimentos mais comuns porque passaram, por exemplo, nessa experiência que teve com investidores do nosso continente? Bom, os constrangimentos são vários. Eu até tenho alguns textos sobre isso. Uma parte vem dessa questão da identidade que não está resolvida e não está em paz e fica ambígua. E do desconhecimento do também. Desconhecimento e do imaginário ser negativo. Eu tive a sorte de ir ao continente, já fui a mais de 22 cidades e países diferentes, recebi muitos africanos aqui, também fui à Europa, já fui à América, não sei o quê. Mas sinto um imaginário diferente, principalmente por desconhecimento. Fora os comerciantes, vou dizer assim, do Sucupira ou das lojas, o cabo-verdiano classe média, elite intelectual, nem Senegal conhece. Eu próprio fui ao Senegal pela primeira vez em 2012, depois de ter estudado na Europa, de ter andado de comboio e de autocarro por toda a Europa, de ter ido fazer um mestrado a Paris, é que descobri pela primeira vez o Senegal, que é logo aqui. E reparei também que os senegaleses também não vêm muito para aqui. Então acho que o imaginário bloqueia um pouco, mas depois, como não conhecemos, não temos também uma estratégia para isso. A nossa vontade é pouca, nós temos cabeças suficientes e conhecimento suficiente para querendo ter um projeto Cabo Verde-África e por incrível que pareça é o que vendemos fora, mas ainda não fazemos. É o que vendemos à União Europeia, aos Estados Unidos, Gateway, a janela para a África, ponte, mas não estamos a fazer ponte, nós estamos isolados no Atlântico, não estamos a ser Gateway, estamos isolados, principalmente agora, com o afastamento dos países que estão no seu nacionalismo, como os Estados Unidos. Mas com essa dinâmica de comerciantes, isso também não é um fator de aproximação? O número de gente que sai daqui e vai para lá? É verdade. Ainda produz números baixos e ainda não evangeliza os outros, não produz o efeito de empatia e de sensibilização. É aquele grupo, conhecem, vão, fazem o seu negócio, mas isso não se espalha pelo país. Essa experiência não é replicada na educação, na saúde, sei lá, na formação das elites e no business, no nível, e nos estados, nos modelos, na cooperação que nós fazemos. Então, acho que, só para pontuar, portanto, nós precisamos de um projeto customizado. Não pode ser um projeto igual à Guiné ou Côte d'Ivoire. Nós não somos nem dessa dimensão, nem temos essas características. Tem que ser um projeto cabo-verdiano, crioulo, para estar em África e se relacionar com a África. Nós precisamos da imigração africana aqui. Isso é um tema, eu sei que é fraturante. Nós somos desertos. Além de sermos pequenos em territórios... De imigração do continente. De imigrantes do continente aqui, por causa do desafio da mão de obra. Para continuar a povoar o país, é só andar de avião e ver que o país é deserto. Tem 30 casas aí, 40 ali, tem uns conglomerados. Nós não temos gente suficiente para criar economia nem massa crítica. Precisamos deles, principalmente agora com a concorrência da Europa a levar a nossa mão de obra. Precisamos de investimento diplomático e ando a trabalhar num pensamento que é o seguinte: Cabo Verde devia liderar isso. Nós precisamos, pelo menos a começar pela CEDEAO, de ter um parlamento profissionalizado. Ter eleições como eleições para o Parlamento Europeu. Eu estou convencido que é uma forma não só de ajudar a socializar o Projeto África. O Projeto África não é fiscalizado. Um governo nacional tem que ter programa, ir para a campanha, pedir voto, fazer porta a porta. Vai só a deputado do Parlamento da CEDEAO e não ficando sem fazer nada disso. Entre aspas, é um biscate. Vai-se para uma senha de presença e se volta. Não há tempo nem para conhecer, nem investimento político. Não se fiscaliza o programa, não se trabalha o programa. Então, há um vazio. O desconhecimento, falta de fiscalização e a falta de projeto. Um amigo meu disse-me: olha, vi o teu artigo sobre parlamentos da CEDEAO, isso é um erro, porque nós não temos um tratado como o Maastricht. Mas o tratado de Maastricht é uma iniciativa política.
sem políticos não vamos fazer tratado de Maastricht. Eu vejo o Parlamento como uma brecha para o povo e a sociedade civil entrarem nessa disputa e não deixarem a África à mercê das elites que já se perpetuam, nem das senhas de presença, que não dá tempo para trabalhar. Bom, nós entrando um pouco na questão económica, nós falamos muito de Cabo Verde como hub e às vezes negligenciamos os hubs que estão aí na nossa sub-região, inclusive, né? O aeroporto de Senegal é outra história. Qual é a sensibilidade também do próprio continente, neste caso da CEDEAO? A CEDEAO não vê Cabo Verde como um espaço estratégico? Não há? Já houve ou como é? Não, penso que não há, em termos de visão estratégica, digamos, da CEDEAO para Cabo Verde, não existe. Eu penso que não há razão de existir, digamos. Mas esse argumento de estarmos bem localizados... Temos noção da nossa pequenez. Eu continuo a dizer, nós temos de elaborar, formular as nossas estratégias para a integração com a CEDEAO. Falamos de educação. Temos, neste momento, uma universidade, digamos, que é utilizada a menos de 50% da sua capacidade. Neste momento, temos muita gente em África que está à procura, justamente, de universidade para língua. Pensamos mesmo em Angola, Moçambique, os países lusófonos, mas mesmo os outros países anglófonos. Neste momento, por exemplo, os nigerianos têm grande dificuldade de ir estudar nos Estados Unidos, ou mesmo em Londres. Mas vamos ver, isto é um autêntico negócio. Hoje em dia, de fazer formação. O presidente Kagame conhece isto. O presidente Kagame estabeleceu nas universidades acordo de parceria com universidades americanas, europeias, etc. E hoje em dia tem o mesmo diploma, digamos, que qualquer grande universidade americana. Por que nós não trabalhamos neste sentido, digamos, de criar parceria com as melhores universidades do mundo e trazer o estudante, porque isto há disponibilidade para pagar para isto e utilizar. Isto é somente para dar uma ideia, temos de ser estratégicos. Falamos disto, falei há bocadinho também das energias renováveis também, que é parte onde Cabo Verde podia de desenvolver, mas há todo o setor do mar, por exemplo, que nós hoje em dia, toda a gente fala de economia azul. Nós tínhamos um programa, por exemplo, no quadro da estratégia de transformação, de replicar a experiência da Noruega em termos de base de dados dos produtos, de tudo o que é indicadores do mar, digamos, que permite a pesca, que permite todas as coisas assim, e que vende os dados. E tínhamos mesmo já acordo com os noruegueses para vir fazer isto aqui e desenvolver uma base de dados. Tínhamos o nosso data center, tínhamos possibilidade de fazer isto. Mas em Cabo Verde falamos muito, mas não fazemos nada. Sim. Isto é o grande problema. Temos muitas prioridades também. Eu estou bem, portanto, falamos, peço desculpa de falar da minha experiência, mas espaço livre. Quando nós elaboramos a estratégia de transformação de Cabo Verde em 2003, o Senegal estava muito aquém de Cabo Verde. Copiou, eu vou dizer copiou mesmo, se eu ver, conheço os dois, copiou. Mas eles executaram. Hoje em dia, já Dakar é um hub marítimo, digamos, e aéreo, digamos, que nós não conseguimos fazer. Nós falamos, sim, construímos as infraestruturas, mas as infraestruturas não são suficientes, temos de ter a gestão das infraestruturas, ter a capacidade de atrair o cliente. Nós falamos muito, eles ouviram. Fazemos porto, dizemos, bom, vamos fazer o hub aqui, mas a nossa empresa não tem capacidade justamente de marketing para trazer, digamos, quem que vão para fazer Agora, isto. quando diz que eu perguntei sobre se a CEDEAO não teria um olhar estratégico para Cabo Verde, diz que não, que Cabo Verde é um país pequeno. Portanto, esse argumento de nós estarmos no meio do Atlântico, a ligar a Europa, a África, a Ásia, é um pouco, não é tão consequente assim? Temos um aspecto importante que é a nossa posição geoestratégica. E hoje em dia interessa toda a gente.
frente justamente à destabilização da nossa sub-região, por exemplo, com o terrorismo e tudo isso, Cabo Verde tem já um papel importante aí de possivelmente intervir para a pacificação desta sub-região, digamos. Portanto, e tem interesse dos outros potências. O problema é que nós, também, mais uma vez, é de nós que dependemos de nós mesmos, porque não devemos ter uma política externa de alinhamento com qualquer dos grandes. Porque isto, acabamos por perder justamente o estatuto de uma posição geoestratégica. Aliás, é por isso, as pessoas não pensam, mas que pusemos na Constituição de Cabo Verde que Cabo Verde é proibido bases militares em Cabo Verde, estrangeiro em Cabo Verde. Na altura fizemos isto, porque havia toda a ideia dos Estados Unidos que íamos pôr base militar soviética aqui em Cabo Verde. E então, para dar, assim, nós tomamos a nossa Constituição, não fazemos isto. Tivemos a visão, justamente, de evitar de tomar parte na Guerra Fria, digamos, entre eles. Digamos. E nós temos de ver isto, a nossa posição geoestratégica é importante também para, justamente, toda a sub-região. E temos de valorizar isto, isso é o nosso bargain power. Sim. Temos de fazer isto. Sim. E nós eventualmente nós estamos a potenciar bem esta posição estratégica a nível de segurança. Se não temos estratégia, sim. O problema é isto. Agora vamos dar um salto para a realidade, né? Porque também, basicamente, a comemoração das datas serve para isso, né? Para nós pensarmos o país. Como é que Geisa, como é que vê as linhas orientadoras do nosso desenvolvimento, né? Temos um desenvolvimento pensado, planeado, que acontece? Isso relaciona-se um pouco com a questão que estávamos a abordar há pouco, de fazer valer e tirar partido dessa posição geoestratégica de Cabo Verde. E a dificuldade em fazer valer isso prende-se um pouco ao facto do nosso planeamento ser um planeamento muito atrelado a ciclos políticos, a ciclos eleitorais. E então estamos constantemente a ter rupturas quando eventualmente acontece uma mudança, uma alteração. Estamos a ter ruptura daquilo que é a visão e o planeamento de um determinado momento para se iniciar um novo processo de planeamento. Isso não favorece a continuidade, porque não há uma visão a longo prazo e nós acabamos por ter perdas, não é? Acabamos por romper determinados processos, por não dar continuidade a outros processos. Isso, em desenvolvimento, tem custos e nós pagamos alguns destes custos. Nomeadamente, foi mencionado aqui o facto de nossas ideias terem sido copiadas ou terem sido postas em práticas por outras nações potencialmente concorrentes nessas ideias. Portanto, isso é um aspecto que o 20 de janeiro ou qualquer outra data nos deve interpelar a essa reflexão, a ter uma visão de desenvolvimento de longo prazo e que possa ser eventualmente sufragada por todos os cabo-verdianos e que não esteja atrelado a ciclos de governação que eventualmente provocam rupturas e nos levam a refazer a custa, digamos, do erário público tudo que eventualmente já tinha sido feito. Eu vou levar esta questão também para o Milton. Como é que olha para estas permanentes rupturas e recomeços de quase todas as políticas, se eventualmente algumas não deviam ser a longo prazo? Com certeza que sim. Eu penso que nós já temos uma visão, alguns documentos de estratégia, onde nós ainda falhamos um pouco na alocação de pessoas. Isso tem a ver com o fenómeno política, partidos, listas, disputas, a forma como se acontecem essas coisas, que do meu ponto de vista está a afastar muita gente capaz do espaço político. O espaço político não tem que ser só o Parlamento ou o Governo, o espaço em geral, muito desinteresse.
Temos, assim, pessoas e lideranças, nós ainda podemos melhorar aí. Avaliação e seguimento. Ainda hoje ouvi o Ministro das Finanças dizer isso, que nós estamos focados no input, né? Tomar o empréstimo e a entrada. Mas o que é que acontece depois da entrada, se há resultado, se não há, se há continuar, ainda não é o nosso mindset. Nós estamos muito nisso. Há dinheiro, já pagou, tem crédito, é um pouco até aqui. O pior é o que vem a seguir. Depois, essa questão da continuidade estratégica, por mais que precisa ser discutida, posta na mesa, eu defendo que se deveria marcar as zonas. Deixar no abstrato não funciona, porque depois a disputa política invade esse espaço. Nós devíamos dizer claramente o que é que são cargos políticos e o que é que não são. O que é que são cargos de continuidade. Para mim, cargos políticos é o que está na lei. Presidente da República, é o Governo, deputados, embaixadores e presidentes da Câmara. Nós, como não definimos isso... Houve uma altura que se falava muito em pacto de regimes. Quer dizer, haverá algumas áreas que justifiquem... Várias, as áreas de soberania. Para aí umas 7. Finanças, negócios estrangeiros, defesa, educação, etc. O digital agora também. Então, pactos de regime. Deixou de se falar na importância de acordos. É só ver. Nós não conseguimos nos entender para nada. Para pôr embaixadores, para renovar a CNE, para renovar o Tribunal Constitucional. Isso já virou uma coisa... aceitável. Já virou uma coisa... Isso é grave. Devia haver um barómetro para medir anualmente os fracassos de entendimento. Isso é um custo brutal para o país. Então, nós não fazemos consensos, não há continuidade estratégica. Nós hoje tivemos um orador do Uruguai no Parque Tech, ele estava a explicar o percurso que fizeram de 20 anos para se tornarem numa nação digital. Começaram em 2005, agora em 25 já estão no top 1, 3. Uma das coisas... 3 palavras: liderança, continuidade estratégica e sustentabilidade. Nas instituições principais, segundo o que dizem, as pessoas passam 20 anos a fazer funções operacionais importantes. Muda-se o governo, o primeiro-ministro, o ministro, o secretário de Estado, mas não vão invadir e fazer tábua rasa do ministro ao condutor, ou ao guarda-costas, ou ao diretor operacional. Então, esses temas têm um custo de desenvolvimento que não está quantificado. Aliás, eu não sou economista, mas já comecei a fazer umas contas. Agora, com a inteligência artificial, se consegue fazer. Calculei que só por não termos desenvolvido uma política de segunda residência e de vistos e imigração mais ambiciosa, nós estamos a perder 160 milhões por ano, ou a cada 2 anos, só de taxas, sem contar com investimentos, de conhecimento e família. Então, precisamos fazer essas contas. Qual o custo das omissões, dos lucros cessantes, o custo de não fazer? Quanto é que nos custa? Não é só o custo de gastar, é o custo de não fazer. Esse custo, para mim, está evidente que é um custo brutal. Precisamos de pôr na mesa, contabilizar e mudar isso. José Brito, portanto, a questão também do planeamento a longo prazo e continuado é uma área cara, assim também. Portanto, estendemos esta questão para... Sim, que eu, depois de ter chefiado, digamos, o planeamento nos 15 primeiros anos de independência, digamos, eu chefiei também um projeto das Nações Unidas, que chamamos o National Long Term Perspective Studies, cujo objetivo era levar a África a pensar a longo prazo e de maneira estratégica, que é um elemento essencial para qualquer país e que nós não conseguimos realmente desenvolver aqui em Cabo Verde. E, aliás, um dos problemas da África é isto, digamos, não pensamos de maneira estratégica e não pensamos de maneira a longo prazo. Portanto, são os epidérmicos. Sim, mas fazer planeamento a longo prazo também tem uma metodologia. Eu tive de aprender isto, digamos, quando chefiei 15 anos no Departamento de Planeamento aqui em Cabo Verde, quando fui para o projeto do PNUD, para mim que eu não sabia de nada de planeamento, finalmente, e que há metodologia que tem de ser aplicada. É esta metodologia que nós aplicamos para desenvolver a estratégia de transformação de Cabo Verde. Digamos, em 2013, com a organização do Fórum sobre a Agenda de Transformação e que delineou todas, digamos, as ações do governo dos 15 anos do governo na altura.
mas foi pensado. O problema, temos de partilhar a visão e também não é só dizer aí, alguém vem, põe aí, aqui está a visão de Cabo Verde. Não, temos de sentir a visão, é nossa. Portanto, este fenómeno de apropriação de visão é um grande problema. Geralmente não começamos por lá, mas temos de começar justamente. Sim. Nós podemos ter consenso se partilhamos a mesma visão. E se vamos ver Cabo Verde, não temos vários meios para várias visões de Cabo Verde. Sim. Qualquer um, nós estamos tão pequenos, digamos, e temos os constrangimentos de Cabo Verde, conhecemos tudo isto, que não há várias visões, digamos, um para fazer isto, outro. Se vamos ver, mesmo a esquerda, a direita, se vamos analisar todas as coisas de Cabo Verde, neste momento falamos do PNDS, falamos de tudo, mas tudo isso já existe. Não é nada de novo, digamos. Mas a maneira de fazer é importante. Eu me lembro de ter feito em 94, no quadro do projeto do PNUD, da NLTPS, o NLTPS para Cabo Verde. Fizemos uma equipa relativamente grande, digamos, trazendo todas pessoas diferentes, de partidos diferentes, economistas, engenheiros, tudo, porque cada um tem uma perspectiva, mas não tem toda a perspectiva. Portanto, é trazer toda a gente junto para justamente entender isto. Então, nós fizemos isto. Chega, portanto, o ministro da Economia na altura, dizer, isto é feito por José Brito, digamos, do PICV, pomos de lado, toma um português, vem cá, passa 6 meses aqui em Cabo Verde e vem dizer, aqui está a estratégia de desenvolvimento a longo prazo de Cabo Verde. É evidente que não é participado, as pessoas não sabem porquê aceitamos isto. Portanto, há todo um processo. Nós estamos a falar de consenso, temos de começar a justamente ver as pessoas que sabem como trazer o consenso. Isto é ciência, não é nada, digamos, só falar, fazer discurso não resolve absolutamente nada. Toda a gente aqui em Cabo Verde está consciente, qualquer que seja o partido político, está consciente que o consenso é necessário. Sim. Que estamos a perder muito por falta de consenso. Isto é pacífico aqui em Cabo Verde. Quando dizemos assim, consenso, não, estamos todos de acordo. Como é que construímos o consenso? Aí cada um tira aí. Por quê? Porque há outro aspecto que é Cabo Verde, a estrutura de Cabo Verde. Nós somos todos dependentes dos Estados. Mesmo o setor privado é dependente do Estado. Eu estou no setor privado, eu sei que eu estou dependente do Estado. Nós falamos isso no programa anterior. Portanto, estamos todos dependentes do Estado e, portanto, estamos sempre acima do muro. Sim. Vamos aí à esquerda ou à direita em função de... O nosso programa está quase a terminar, mas eu tenho 3 questões que têm a ver com os senhores. Temos a questão do desenvolvimento local. Eu não podia deixar de mencionar aqui para Geisa Barbosa, que eu acho que é uma coisa que preocupa os cabo-verdianos, né? As assimetrias. Muita gente não se preocupa com isso. Quem vive aqui em Santiago, há pessoas que não. Mas é um problema grave cabo-verdiano. O que é que falhou nestas questões também, resumidamente, para nós termos tantos equilíbrios, São Nicolau, Brava, Fogo, do jeito que... Diria que o que tem falhado é a execução do próprio planeamento, não é? Porque o planeamento não se resume à elaboração dos planos. Há a necessidade de executar efetivamente as ideias, as soluções que são refletidas nos planos. E o que é que acontece? É que nós temos falhado na execução, no acompanhamento dos planos e na própria avaliação do planeamento que fazemos e das políticas públicas que implementamos. Então ficamos num eterno recomeçar do ciclo, ficando sempre no processo de planeamento, esquecendo eventualmente de avaliar e de compreender onde é que efetivamente o planeamento precisa ser ajustado e os investimentos serem canalizados para debelar efetivamente as questões que hoje afligem e continuam a afligir ao longo do tempo aos cabo-verdianos, principalmente dessas ilhas onde as assimetrias são mais agudas. Falta know-how também para fazer isso?
gente capacitada? Eu acredito que neste momento, olhando para essa geração antes da independência, pós-independência, a geração atual, existe capacidade nacional. O que falta realmente é uma valorização dessa capacidade, digamos, uma unidade, porque aqui voltamos ao início. A luta continua, mas é necessária a unidade, não é verdade? Portanto, há necessidade dessa unidade, desse consenso, dessa valorização. Falamos muito no capital humano, mas valorizamos muito pouco o capital humano. E é preciso levar isso em conta de que existe capacidade. E esta capacidade nacional ainda traz digamos, um plus neste processo de planeamento, porque é alguém que vive diariamente os desafios do país, é alguém que conhece, que está na proximidade do cidadão e consegue fazer desse processo do planeamento algo participativo e que reflita exatamente as nossas necessidades. Portanto, há necessidade, eu penso que nós estamos a falhar neste momento na execução, no aproveitamento dos recursos que temos para fazer face aos desafios do país. Portanto, falamos em consenso e inclusão também das capacidades. Temos 1 minuto para terminar aqui. Eu fiquei preocupada com a questão do digital, né, que era um tema. Como é que nós vamos pensar estrategicamente o digital com esses fragmentos tantos eleitorais que nós temos em Cabo Verde? Não está perdido. Eu vou gastar o meu 1 minuto dessa forma. Eu, há bocado, não consegui dizer que a burocracia da administração pública não é amiga dos imigrantes africanos, desde o aeroporto à legalização e aos negócios. Pronto. Agora, indo para o digital. Eu, sobre o digital, não sou mais condescendente. Eu, agora que eu estou há mais de 1 ano a trabalhar nesses processos do digital, primeiro com a UDP do MCC, agora com o Fundo Morabeza, o que eu vejo é os países que chegaram à nação digital gastaram 20 a 50 anos. Agora, com a inteligência artificial, pode ser mais rápido. Então, basicamente, nós estamos na fase 2. Fase 1 era a visão, as leis, os documentos de estratégia, fizemos. Fase 2 já era a mobilização de recursos. Neste momento, sem o projeto MCC que caiu, há mais de 200 milhões mobilizados. Falta a fase 3, que é o fazer acontecer, make it happen. Isso não aconteceu, não temos empresas milionárias digital, todas as empresas não usam o digital, a maior parte dos serviços do Estado ainda não são digitalizados, então não sentimos no dia a dia. Mas, do meu ponto de vista, não está perdido, é uma próxima bandeira para os jovens pegarem e é uma bandeira que nos religa ao continente. Penso que a nossa fragilidade de ser um arquipélago, a nossa condição especial, o digital nos permite reconectar e não dar aquelas desculpas de não ter avião, não ter barco, não poder ir ao Senegal. Obrigado. Vamos ouvir o José Brito também, que é um agente também destas leads. Eu criei a primeira startup cabo-verdiana digital em Cabo Verde em 2012, portanto significa que há muito tempo que eu tenho visto que era um setor-chave para Cabo Verde. E eu posso dizer que podíamos fazer melhor se tínhamos também o apoio necessário da parte do governo. Porque nós desenvolvemos vários produtos, pioneiros mesmo no mundo, mas depois fomos imediatamente em competição com os grandes. Quando falamos de música, que é um dos setores onde fizemos também, o streaming de música africana não é reconhecido, ninguém estava interessado. Portanto, nós dizemos, aqui há um setor, entramos lá dentro. Quando Spotify viu, digamos, que havia possibilidade, entrou em grande, digamos, com meios que nós não podemos combater. E vamos fazendo isto, digamos, cada vez mais desenvolvemos, encontramos produtos. Quando ir para o mercado, o grande problema que o governo tem de entender é que eu, por exemplo, neste momento, exemplo concreto, eu tenho a música, digamos, que mudamos completamente do streaming para justamente ser a plataforma do criador de música, digamos, dando todo o que é preciso, porque é isto que falta. Mas estamos a ver que vamos, pouco a pouco, perder. Mas preciso de pelo menos $500 mil só de marketing para começar. E depois isto vai para 10 milhões, 100 milhões de portanto, para ser um grande,
vou precisar de muito dinheiro. Mas o governo tem de entender isto. Digamos, temos de ter o apoio para passar esta primeira fase, digamos. Porque o que importa é estar primeiro no mercado. Se você não está primeiro no mercado, forget it. Isto é outro, porque é uma rapidez de mudança tal que você tem de estar sempre a investir, a avançar. Nós tínhamos condições para ser a primeira empresa multimilionária, digamos, de Cabo Verde. Penso que tínhamos condições, perdemos a oportunidade. Mas o governo pensa que é apoiar os pequenos startups, dar $5.000, $10.000, isto dá para comprar um computador, nada mais. Mas quando você começa a subir a ter um nível internacional, você está a competir imediatamente com os grandes. Imediatamente. E precisa precisa muito outro nível de apoio. Portanto, isto que é o digital. Há outra parte do digital que é a governação eletrónica, digamos. Isto avançamos bastante. Fizemos muito e há muito. O Estado tem de investir mais no NOSI, contrariamente ao que as pessoas dizem, mais no NOSI, digamos, para permitir efetivamente permitir a governação eletrónica funcionar. Isto é nosso mercado. Podemos isto avançar. O outro mercado, que é o mercado internacional, aí a competição é feroz mesmo. Sim, no digital, de facto, é. Meus senhores, agradeço imensamente a vossa disponibilidade para estar aqui. Voltamos a ver-nos numa outra oportunidade, certamente. Obrigada. Foi assim o Em Debate desta quinta-feira. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um tema do seu interesse. Boa noite, bom descanso.